Amados do Senhor, graça e paz, eu quero convidar você neste momento para ler comigo um versículo do Salmo de número 84. Lembro que domingo passado, na nossa retomada dos nossos cultos públicos, presenciais, eu fiz a leitura do versículo 1º do Salmo, fiz a leitura de todo o Salmo. Mas eu quero fazer a leitura dos 2 primeiros versos. E assim a cada domingo nós iremos lendo e apreciando o Salmo de número 84. Até que uma hora nós tenhamos a oportunidade de expor este Salmo. Os 2 primeiros versos. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Eu gostaria de orar com você neste instante. Orar buscando a face do nosso Deus que se encontra no nosso meio. E orar confessando os nossos pecados, colocando diante dele o nosso coração. E com sinceridade, com o coração quebrantado e contrito, se arrepender mais uma vez na presença dele. Feche os seus olhos e busque ao Senhor em oração. Senhor, como nós perguntamos domingo passado, por que o Senhor ouviria as nossas orações? Não somente isto, mas porque o Senhor responderia às nossas orações. E mais especialmente, porque o Senhor estaria pronto para perdoar os nossos pecados. Não por causa de nós, não por causa das qualificações de quem ora, mas por causa do próprio Senhor, por causa do teu caráter justo e ao mesmo tempo amoroso. A tua justiça e o teu amor se beijaram na cruz do Calvário, de modo que tu és justo ao nos perdoar, e certo e correto em nos amar, porque a justiça fora satisfeita em Cristo Jesus. E aqui nós estamos desfrutando mais uma vez do perdão dos nossos pecados. Ó Senhor, como temos sido ingratos para contigo. Não temos atendido às expectativas. Tentamos. Às vezes acertamos e não raras às vezes erramos. Por isso, Senhor, nos perdoe. Temos errado o alvo. Temos desonrado a tua santidade. Temos praticado aquilo que não é agradável aos teus olhos. Mas muito obrigado, porque quando o Senhor olha para nós, o que prevalece não é a nossa imagem pecaminosa, mas é a imagem graciosa de Cristo Jesus que morreu pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, portanto, o Senhor aceita o nosso culto, receba os nossos louvores, e que esse momento seja de fato
uma ocasião solene de adoração na tua presença. Essa é a nossa oração. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Graça e paz, queridos. Amém. Boa noite a todos. Eu gostaria de convidá-los a ficar de pé nesse momento. O salmista, lá no Salmo 146, ele diz: eu louvarei ao Senhor, eu cantarei louvores ao Senhor todos os dias da minha vida. Que nesse momento você possa descansar o seu coração na presença do Senhor e louvá-lo. Que os seus lábios louvem, mas não somente os seus lábios, o seu coração adore ao Senhor. Louve a Ele, amém? Porque foi na cruz do Calvário, Senhor, que o Senhor resgatou as nossas vidas. Foi pelo Teu sangue, somente pelo Teu sangue, Senhor, que nós fomos redimidos e lavados. E hoje estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Obrigada, Senhor. Pela minha
Louvamos a Ti, Senhor. Não há outro como o Senhor. Tu és majestoso, Senhor. Tu és grandioso. Nossos lábios, Senhor, Te adoram. Nossos corações, Senhor, se curvam em reverência à Tua santidade, à Tua beleza, Senhor. Experiências, que expresso seu amor por mim. Meu
de vida eterna. Tu sonda meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Levaste o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Só tu A igreja pode sentar. Meus irmãos, antes de nós termos o nosso momento de dízimos e ofertas, eu quero dar 2 avisos. O primeiro, próximo domingo, nós teremos a nossa Santa Ceia. Então, depois de um longo tempo sem a ceia do Senhor, nós teremos o prazer e o privilégio de participar da Santa Ceia do Senhor. Então, fique atento e se prepare, anelando por isso. Domingo que vem, nós teremos a nossa Santa Ceia. Pastor, como é que vai ser? Nós iremos fazer da maneira mais segura possível, tá? Seguindo todos os protocolos de higienização, não haverá problemas, tá bom? Mas nós iremos participar da Santa Ceia do Senhor. Essa é uma boa notícia, vocês não acham? Agora, há um segundo comunicado que eu quero dar a vocês que tem a ver com a sala de novos membros. Vejam só, a partir do próximo domingo, nós iremos trabalhar pela manhã com 2 classes, basicamente com 2 classes. Uma classe mais geral, com aqueles que já são membros da nossa igreja, lógico, virtualmente, e uma outra sala que nós chamamos de a sala dos catecúmenos, que são aqueles que estão ingressando na nossa igreja e estão com o desejo de se filiar, de se tornar membro da nossa igreja. Então, no final do culto, quando você chegar em casa, acesse as mídias sociais da nossa igreja e você vai encontrar um formulário bem prático para você preencher nome e telefone, e aí você vai ter acesso a um grupo de WhatsApp. Então, esse grupo de WhatsApp vai estar reservado ou será reservado para os novos membros e para os administradores do grupo. Eu estarei no grupo. E é nesse grupo de WhatsApp que nós iremos disponibilizar no domingo um link que dará acesso a uma plataforma virtual. E aí nós iremos ter todo um processo de aprendizado, de acompanhamento, de discipulado, até que cheguemos ao ponto que nós desejamos, que todos estejam aptos para se tornarem membros da nossa igreja, tá bom? Eu acho que o aviso ficou claro. Qualquer dúvida,
pode me procurar no final do culto. Qualquer dificuldade, estarei à disposição para maiores e melhores esclarecimentos. Dízimos e ofertas. Se você trouxe a sua oferta, se você trouxe o seu dízimo, por favor, você pode colocar na bandeja. Enquanto isso, nós iremos louvar ao nosso Deus. Senhor, em tempos de crise financeira, o Senhor tem sido muito gentil, muito bondoso para com o teu povo. O Senhor tem nos sustentado, não tem deixado faltar o pão de cada dia, não tem deixado faltar o nosso salário, Senhor, aquilo que precisamos para manter a nossa casa. E o teu povo, em gratidão, vem aqui à frente para ofertar e dizimar. Senhor, dê sabedoria ao conselho desta igreja para administrar esses recursos de uma maneira que glorifique o teu nome. Nos ajude, Senhor, a de fato sermos igreja, a sermos instrumentos de propagação do Evangelho, sim, mas sermos instrumentos de bênção social e material na vida daqueles que precisam, por exemplo, Senhor, de uma mínima assistência financeira. Nos ajude quanto a isso, nos dê sabedoria e nos conduza nesse tempo que estamos vivendo, à tua maneira. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Livro dos Salmos. Eu quero dar início, e aí você pode até achar estranho, no último domingo de junho, por que não esperar para o primeiro domingo de julho? Eu não estou muito afim de esperar o amanhã, não. O que eu tiver de fazer vai ser hoje, vai ser agora. Então, eu vou dar início. Era para eu ter comunicado isso de maneira consciente domingo passado, uma vez que nós meditamos no Salmo de número 90, mas ainda há tempo. Quero começar uma nova série de mensagens. E essa nova série de mensagens é Nas Janelas da Alma, espiando os Salmos. Então, ministrei no Salmo de número 90 domingo passado. Quero ministrar no Salmo de número 42 hoje com vocês. E durante o mês de julho, nós iremos voltar os nossos olhos para alguns salmos que nós iremos selecionar e assim esposá-los de maneira adequada. Salmo de número 42, nós iremos fazer a leitura do Salmo e após a leitura mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa compreender
à reflexão. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma anseia por Deus, pelo Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, desde das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ou um abismo chama outro abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Porque você está tão abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Senhor, que o milagre da pregação mais uma vez aconteça. Aqui se encontra um pregador pecador, que tem lábios impuros, como disse Isaías, e que precisa do teu toque, para que a palavra possa sair desses lábios, de maneira tal que alcance os ouvidos daqueles que estão neste momento, querendo entender o que o Senhor tem a dizer. Mas, ó Deus, nós não desejamos que a palavra chegue apenas até os nossos ouvidos, mas a nossa esperança, posta em Teu Espírito, é que a palavra chegue até os corações. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir mais uma vez a Tua voz. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amados, uma das experiências nada agradável para o cristão é o que pode se chamar de a noite escura da alma. Na verdade, a noite escura da alma é uma obra, é uma clássica obra de um místico medieval espanhol, o São João da Cruz.
João da Cruz, depois de ter sido preso, em virtude dos seus opositores, que foram contra uma reforma que o mesmo queria fazer na Igreja Católica da época, uma reforma espiritual. Depois de ter sido preso e confinado, João da Cruz, em confinamento, em isolamento, preso, ele escreve a sua mais famosa obra, A Noite Escura da Alma. Segundo São João da Cruz, a noite escura da alma é uma experiência que todo cristão, mais cedo ou mais tarde, passará. E essa experiência, a noite escura da alma, consiste na privação de todo e qualquer prazer oriundo de uma comunhão com Deus. Você já imaginou um estado de privação espiritual, onde você não tem ânimo, onde você não tem força, onde você não tem entusiasmo, onde você não tem coragem, onde você não tem paciência, onde você não tem absolutamente nada daquilo que é necessário para um desfrute espiritual em Deus, para um usufruto de uma espiritualidade que gere em você um regozijo, uma alegria. A noite escura da alma seria, de maneira simples, uma experiência nefasta da alma, onde só há lugar para a depressão espiritual. O que João da Cruz chamou de a noite escura da alma, o Salmo de número 42 chama de alma abatida. O Salmo de número 42, e aqui eu quero concordar com alguns estudiosos, haja vista que há discussão sobre isso. Estou inclinado a concordar com alguns estudiosos que esse salmo é de autoria davídica, isto é, o autor deste salmo é Davi. É bem verdade que quando você olha para o sobrescrito ou para o título, você tem um poema dos coraitas. Esse salmo, na maioria das versões, é um salmo atribuído aos filhos de Coré, aqueles que faziam parte da tribo de Levi, que portanto eram levitas que serviam ao templo, e os filhos de Coré, no caso, serviam como cantores. Então este é um salmo aqui, pelo menos na minha Bíblia, atribuído aos coraitas, só que eu concordo, repito, estou inclinado e convencido de que este é um salmo de Davi. Calvino, por exemplo, João Calvino, ele entende não somente pela linguagem do salmo, pelas palavras utilizadas, que se parecem muito com o Salmo 63, o salmo de Davi. Ele entende que Davi compôs esse salmo e que Davi não teve nenhuma dificuldade de pegar esta canção e confiá-la aos coraitas. É por esta razão que o salmo é dos filhos de Coré, porque Davi entregou e confiou este salmo a estes cantores, dizendo: é de vocês, guardem-no e cantem-no. Além disso, e aqui eu quero trazer uma informação elucidativa relevante, que não é de sua menos importância,
O Salmo de número 42, ele se une ao Salmo de número 43. Na verdade, nós temos apenas um salmo. O Salmo de número 42 e o Salmo de número 43 formam um único salmo. Tanto é que em alguns manuscritos hebraicos, você não tem o Salmo 42 e o Salmo 43. Você tem um único salmo. E isso por uma razão óbvia e muito interessante, com efeito temático para nós. O estribilho ou o refrão que aparece e se repete no Salmo 42, como também no Salmo 43. E qual é o estribilho? Qual é o refrão? Versículo 5. Por que te abates, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Primeiro refrão. Você vai para o segundo refrão, que é o mesmo. Versículo 11. Por que você está assim tão abatida, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Esse é o segundo estribilho. Quando você vai para o Salmo 43, você encontra um terceiro refrão, que é o mesmo. No versículo de número 5, do Salmo 43. Por que você está assim tão abatido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Esse refrão, esse estribilho, é a tônica do Salmo. Temos aqui, portanto, um compositor, que provavelmente é Davi, que está com a alma abatida, experimentando aquilo que o João da Cruz chamou de a noite escura da alma. Bem, esclarecido isso, e para nós entendermos melhor o Salmo, sobretudo, para fazermos as devidas aplicações deste Salmo para a nossa vida, eu quero fazer duas perguntas e, evidentemente, tentar respondê-las à luz do Salmo. E a primeira pergunta é: o que levou o salmista a esse abatimento de alma? O que levou o salmista a estar com a alma abatida? Em primeiro lugar, uma primeira resposta: a sensação do impedimento do culto público. A sensação de impedimento do culto público. Por uma razão não expressa no Salmo, Davi está geograficamente distante do templo. E não somente distante do templo, mas impedido de prestar culto a Deus. Eu penso que esse salmo foi composto quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão. E nessa fuga, Davi não podia retornar à cidade santa, ou melhor, ao lugar central de culto, porque os seus inimigos estavam preparados para atacar Davi. Ele estava, portanto, se escondendo o tempo inteiro, e ele não podia se apresentar publicamente no culto público. É por isso que você encontra nos versículos 1 e 2
o salmista dizendo o seguinte: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quando é que eu vou poder comparecer ao culto? E ele compara a sua situação à de uma corça, a de uma cabra, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma tem sede de ti. Imagine que Davi está perambulando pelo deserto e de repente ele vê uma cabra, uma corça ofegante, querendo abeberar-se, querendo mitigar sua sede depois de uma perseguição. Imagine que essa corça sofreu uma perseguição, um predador veio e ela teve que correr e se esconder, e agora ela está precisando de beber para sobreviver. E Davi olha para a corça e diz: Senhor, eu estou para ti, como essa corça está para a água. Eu estou com a alma seca. Eu estou com sede de ti. Quando é, Senhor, versículo 2, que eu vou poder beber água? Isto é, quando é que eu vou poder me apresentar na tua presença? É como se que Davi considerasse o culto público o poço mais fundo de onde se pode extrair a água viva. A água esta que dá vida. E Davi está dizendo: Senhor, eu estou sedento. Isto é, estar na tua presença, na comunhão com os meus irmãos, é essencial para a minha vida. Eu estou com sede. Eu preciso matar essa sede. Quando é, Senhor, que eu vou ficar desimpedido? Bem, é verdade que as circunstâncias de Davi, ou do momento de Davi, são outras, quando comparadas à nossa. Mas é exatamente a mesma situação que ocorreu com o povo de Deus e que ainda está ocorrendo com muitos. O impedimento de ir para o culto público. Aleluia, nós estamos aqui, mas uma grande maioria está em casa, impedida, sem poder se apresentar na presença de Deus, na Assembleia dos Santos. E isso gera uma angústia, uma perturbação de alma, porque é disso aqui que depende a nossa semana, irmãos. Nós estamos começando mais uma semana. Não existe maneira mais adequada, mais apropriada e mais fundamental para enfrentarmos os desafios da semana do que começar a semana, porque o primeiro dia da semana é hoje. Começar a semana descansando no Senhor, adorando
em culto público com os irmãos. Isso é incomparável. Tanto é que no final temos o hábito de dizer ao outro: semana abençoada. Agora veja, Davi, ele deve servir para nós como um termômetro, como um parâmetro. Qual é a intensidade do nosso desejo para retornar ao culto? Porque Davi aqui está desesperado. Mas será que nós ficamos desesperados quando disseram: vocês não poderão mais se reunir? Será que achamos normal? Davi estava profundamente triste. Será que ficamos profundamente tristes? Será que ficamos desejosos? Ou tanto faz como tanto fez? Então eu pergunto para você: qual é o nível da sua intensidade? Qual é o nível do seu desejo? Davi está dizendo: o meu desejo é como o desejo da coça para com a água. Qual é o nosso nível? Qual é a nossa sede? É muita? É média? É pouca? Dá para aguentar? Davi está dizendo aqui: não dá para aguentar, Senhor. Escute, infeliz é aquele que não se sente infeliz pela privação do culto público. Agora, feliz demais é aquele que está profundamente infeliz por causa da privação do culto. Portanto, um sinal, uma característica de uma verdadeira espiritualidade é o desejo ardente de estar na presença de Deus no culto público dominical. E aqui cabe um autoexame para cada um de nós. Durante todo esse tempo, como foi que nós nos comportamos? Desejando ardentemente o retorno dos cultos? Ou simplesmente dizendo: tanto faz? Avalie o seu coração e veja qual é o nível da sua espiritualidade. É uma questão de foro íntimo, e só você e Deus sabe o desejo da sua alma por Ele. Então, respondendo, o que foi que levou Davi, ou o salmista, a esse abatimento de alma? Em primeiro lugar, a sensação de impedimento de culto público. Em segundo lugar, a sensação da ausência momentânea de Deus. Veja no versículo de número 3: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Somado ao impedimento do culto público, a situação se agrava ainda mais, porque os inimigos incrédulos, ou os pagãos que estavam ali vendo a situação de Davi, eles perguntavam a Davi: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? E essa pergunta era uma pergunta que perturbava de tal maneira Davi, que ele ficava se revolvendo com a questão das questões. Qual é a questão das questões? É exatamente esta pergunta: onde está Deus?
Tanto é que essa questão que é levantada pelos seus adversários se torna uma questão dele, ele internaliza isso. Quando você vai para os versículos ou quando você vai para o versículo de número, os versículos 9 e 10, Davi diz: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Veja, a questão das questões, levantada por aqueles que zombam, não somente de Davi, mas do Deus de Davi: onde está o seu Deus? Ela é internalizada pelo próprio Davi, e Davi diz: Senhor, até quando, Senhor? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Até quando eu vou ficar vagueando, pranteando, chorando? Senhor, os meus adversários estão zombando de mim, perguntando o tempo todo. Eu não aguento mais essa pergunta: onde está o teu Deus? Você sabe o que é isso? Eu acho que você sabe o que é isso. É quando os incrédulos, é quando aqueles que debocham da nossa fé, nos veem em situações extremas, em situações difíceis, e eles perguntam com tom de deboche: e a sua fé? E o seu Deus? Onde está o seu Deus? Por que é que ele não age? Você ora tanto, ora tanto, ora tanto, mas é só confusão na sua vida. Onde está o seu Deus? Você vai à igreja, vai ao culto, lê a palavra, ora, mas parece que, onde é que está o seu Deus? E aí nós internalizamos isso. E perguntamos ao Senhor: Senhor, até quando? Senhor, por que não ages? Senhor, será que tu não vais operar um milagre? Porque, Senhor, o que está em jogo não é o meu nome, mas é o teu nome. O que está em jogo não é a minha glória, mas é a tua glória. Senhor, tu podes curar, por que não curas? Senhor, onde tu estás? Porque o Senhor não intervém? Venha ao meu encontro, Senhor, faça um milagre. E o nosso Deus permanece aparentemente ausente, sem dar a mínima pista de que está bem perto de você. Deus, onde tu estás? Porque o Senhor não ouve a minha oração. Eu tenho orado tanto pelo meu filho, porque o Senhor não salva. Os outros ficam zombando de mim, dizendo: olha, o teu filho só vive fazendo coisas erradas, enquanto você vive na igreja e nada acontece. Parece que não há vantagem em ser crente, e você dentro do seu quarto diz: Senhor, tenha misericórdia, salva o meu filho, e nada acontece. Ou então, mulher, você é uma santa de Deus, uma serva do Senhor,
e o seu marido dá um trabalho terrível, e as outras famílias que não são cristãs estão todas bem reunidas em seu doce lar e olham e dizem assim: que adianta? Olha só que problema, que tragédia é o casamento dessa mulher. Quão infeliz ela é. E a mulher de Deus chora calada, dizendo: Senhor, até quando? O Senhor vai permanecer assim, inoperante? Opere, Senhor. O teu braço não está encolhido para que não possa salvar. Senhor, tenha misericórdia. É duro, é barra, é pesado, quando a questão das questões vem até nós, ou vem de encontro a nós, nos fazendo perguntar: Senhor, onde estás? Por que não operas? Por que o Senhor não intervém? Por que não salvas? Por que não curas? Quando, Senhor, revelarás o teu poder? Por que te calas? Por que nada fazes? Por que permites? Até quando, Senhor, essa pandemia? Até quando, Senhor, essa tragédia? Até quando, Senhor? Além da sensação de impedimento, de não poder ir ao culto, vem a sensação de que Deus está ausente, para piorar ainda mais. Mas aí, adicione uma outra sensação. A sensação de angústia causada pela doce lembrança. Veja o versículo de número 4. Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Por que ele chorava angustiado, irmãos? Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Curiosamente, não são as más lembranças que levam Davi à perturbação espiritual, mas sim as boas lembranças. Ele começa a se lembrar de quando ele conduzia o povo em procissão, quando a multidão ia peregrinando para o templo, com cânticos de alegria, fazendo festa, festejando entre eles e festejando para Deus. O salmista, ele se lembra disso, quando ele se recorda, quando ele tem essa boa lembrança. Veja, não é uma má lembrança, é uma boa lembrança, é uma doce lembrança. Quando ele se lembra disso, ele começa a chorar copiosamente. Ele chora copiosamente. Não há nada que o console, porque nada se compara àqueles que vão à casa do Senhor em alegria. Você se recorda? Certamente se recorda, porque não faz tanto tempo assim. De se preparar no domingo à tarde para o culto, de deixar as coisas organizadas,
Veja que doce lembrança. Você, pai, dizer para a mulher e para os filhos: olha, se aprontem, porque nós iremos para a casa do Senhor. Você se recorda disso? Você se recorda de dizer à sua mulher: olhe, o culto é às 18, agora são 16, 4 horas da tarde. Comece a se arrumar, minha filha, agora para a gente chegar a tempo. A gente sai uns 15, 20 minutos antes. Você se recorda disso? Você se recorda desses momentos, até mesmo de você ainda não está pronta, ou então você ainda não está pronto? Como era bom, irmãos. Você se recorda de estar entrando por aquelas portas e ser bem acolhido, encontrar irmãos amados e apertar a mão dele ou deles? Você se recorda da nossa cantina missionária? No final do culto, nós tínhamos a oportunidade de nos confraternizar, comendo e bebendo para a glória de Deus. Do pós-culto, desse momento de confraternização, você se lembra disso? Nós éramos felizes e não sabíamos. Nós éramos felizes e não sabíamos. E é certo que o Senhor tem sido muito didático. Ele nos privou disso, com vários intuitos. E um deles é: valorizem a comunhão dos santos. Tenham em alta estima. Considerem algo elevadíssimo a comunhão entre os irmãos. O culto ao Senhor. A comunhão, a confraternização. O estar na casa de Deus, ou o fazer a casa de Deus, já que nós somos os tijolinhos da casa de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Davi, portanto, estava abatido por essas 3 sensações: a sensação de impedimento de ir ao culto, a sensação de um Deus ausente e a sensação de uma doce lembrança que o levava a uma experiência chorosa, quando ele chorava copiosamente. Mas devemos fazer uma segunda pergunta: como o salmista lidou, como ele lidou com este abatimento? Como ele lidou com a noite escura da alma? Como foi que ele lidou com isso? Em primeiro lugar, considerando que Deus é soberano sobre o sofrimento humano. Eu quero chamar a sua atenção para os versículos 6 e 7. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Este é um salmo eminentemente geográfico. Quando você olha para o versículo de número 6, por exemplo, é como se Davi estivesse em vários lugares, desde o Jordão até o norte, até o extremo norte. Então ele está vagueando, lembre-se que ele está em fuga, ele está fugindo, então ele se vê em vários locais, e para onde ele vai,
ele se lembra de Deus. Ele se lembra de Deus. E ele diz o seguinte, no versículo 7: abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. As geografias específicas o fazem lembrar de Deus o tempo inteiro. Quando ele está no deserto, que olha para a costa, ele se lembra dele com Deus. Quando ele está, por exemplo, no Jordão, ele se lembra de Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão. Então no Jordão ele tem alguma experiência que lembra de Deus. No Hermon ele lembra de Deus. No Monte Mizar, que é um monte bem pequenininho, ele lembra de Deus. Ele vai lembrando de Deus em tudo. Deus não sai da mente dele. E aí parece-me, e alguns apostam nesse entendimento, que Davi, numa tentativa de fuga, fugindo, correndo, ele escorrega em uma cachoeira, em um lugar escalonado, sabe? Quando você vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, não para de cair. E é como se nesse lugar específico, depois que ele passa por essa experiência, já que ele lembra de Deus em tudo, depois que ele passa por essa experiência de cair, ele diz assim: abismo chama outro abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. A experiência física dele lembra a experiência espiritual dele. Mas, além disso, a linguagem aqui ela é bastante poética. Um abismo chama outro abismo. E esse abismo, chamando outro abismo, é Davi descrevendo o que está acontecendo com a alma dele da seguinte maneira: vocês sabem que abismo não é algo positivo. Na literatura hebraica, abismo é um lugar de desespero. O abismo, inclusive, é considerado um inferno, ou um tipo de inferno, o abismo. Então, quando ele diz um abismo chama outro abismo, é como se Davi estivesse dizendo assim: a minha situação é tão difícil, tão triste, que parece, a sensação que eu tenho, é que um abismo, que já não é, que já é, melhor dizendo, por si só, um grande problema, um abismo, olhou para um outro abismo e disse: venha cá. E aí esse abismo que chamou este abismo, cochichou com o abismo e disse: chamemos outro abismo. E foi chamado um outro abismo. E esse outro abismo que foi chamado olhou para um outro abismo e disse: venha cá. E aí todos os abismos do mundo se reuniram contra Davi. É como se um demônio, que já não é boa coisa, chamasse um outro demônio. E um outro demônio chamasse, e um exército infernal estivesse diante dele, dizendo: nós iremos acabar com a sua vida. Sabe aquela sensação de encurralamento, que a coisa está ruim, vai piorando, e você diz: meu Deus, o que é que está acontecendo? Um abismo convoca outro abismo. O Charles Spurgeon, comentando esse texto, ele diz assim: a tribulação exterior trovejou em harmonia terrível com a angústia interior. A alma parecia afogada em um dilúvio. Você sabe o que é Você já teve sensação de afogamento? Terrível. Uma vez eu lembro que eu passei por uma experiência numa praia em Pernambuco. Eu era
bem pequeno, estava com o meu tio e acabei que estava num barco, né? A maré já estava cheia, isso em Ponta de Pedra. A maré encheu e por um descuido eu caí, né? E eu de fato estava me afogando, não me esqueço disso. Não tenho o que fazer aqui. De repente, aquele braço estendido era o meu tio. Meu tio me pegou, eu era bem pequeno, e eu, quando voltei, sabe aquela coisa de, meu Deus, alguém me viu. Porque você se afogando, acabou. Então, Davi está dizendo, é como se Davi estivesse dizendo assim, acabou para mim. Ele está afogado num dilúvio. Agora tem um detalhe. Você não pode ler esse versículo sem perceber esse detalhe. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. O que é que Davi está dizendo? Essas ondas que abatem sobre mim são tuas. O que eu estou passando não é por acaso. O que eu estou passando é uma experiência de sofrimento debaixo da tua soberania. Os abismos da vida não estão agindo de maneira independente. Não, porque o nosso Deus é o Deus dos abismos. Ele é o Deus dos mares. Ele é o Deus das tempestades. Ele é aquele que anda sobre as águas. Ele é aquele que, quando os discípulos estão dizendo, mestre, não te importa que pereçamos, e o barco quase indo a pique por causa da tempestade, já era noite, e aí o Senhor se levanta e diz, cala-te, emudece. A tempestade para, o mar se acalma, fica como um vidro parado. E os discípulos ficam espantados e perguntam-se, quem é este que ordena? E o mar e o vento lhe obedecem. Deixa eu dizer uma coisa. Considere que Deus é soberano no sofrimento que você está passando. Você pode estar se afogando, ou com uma sensação de afogamento, mas lembre-se que esse mar é o mar do Senhor. E o braço do Senhor é forte, é poderoso para pegar você e tirar você desse afogamento. Talvez você esteja passando por uma depressão. Deus é soberano sobre a sua depressão. Talvez você esteja com alguma angústia de algum tipo que está arrasando com você, maltratando você. Deus é soberano sobre a sua angústia e Ele pode arrancá-la e jogá-la em um abismo qualquer desses. Talvez você esteja passando uma crise financeira e está com as mãos na cabeça dizendo, como é que eu vou pagar as contas? O Senhor é soberano, Ele é o Deus do ouro e da prata e é Ele quem coloca o pão na sua casa. É Ele que no meio de uma crise abre uma porta de emprego. É Ele que em tempos difíceis nos passa a segurança e diz, confia em mim, porque eu estou no controle de toda essa dificuldade. E o que não é novidade para vocês, Deus está no controle dessa pandemia. Vocês viram a praga de gafanhotos que vinha para cá?
e que por causa de uma frente fria no sul foi para lá, para a Argentina, né? Deus está no controle das frentes frias. Deus está no controle dos tempos. Deus está no controle das ventanias. Deus está no controle de tudo que acontece no nosso mundo. Esse mundo é o mundo de Deus. Então considere em nome de Jesus que Deus é soberano sobre o sofrimento humano. Agora, um detalhe importantíssimo. Eu aprendi isso lá atrás e nunca vou esquecer, e as Escrituras só fazem me lembrar disso toda vez que eu as leio. A soberania de Deus é uma soberania amorosa. Veja no versículo de número 8: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. Conceda-me o seu amor. Depois que ele considera a soberania de Deus, ele faz uma oração dizendo: Senhor, conceda-me o teu amor fiel. O que o salmista está dizendo é: Deus é soberano. Agora, ele não é um soberano tirano, e que está brincando com a humanidade. Ele não está brincando com a sua vida. Ele não está jogando raios e relâmpagos, pragas para a humanidade, como quem diz assim: eu tenho o controle e eu vou maltratar esses seres humanos perversos. Não. Ele é um Deus soberano cheio de amor. Ele faz uma oração dizendo: Senhor, conceda-me o Senhor o seu fiel amor. Ele não é um déspota, ele não é um tirano. Ele é o Deus poderoso, cheio de amor. De modo que esse abismo que você está enfrentando está sob o controle de Deus, mas não somente isso, está sob o controle amoroso de Deus. O que significa que Deus tem um propósito de amor para com a sua vida. Ele não está fazendo de você um experimento religioso para saber se você escapa ou não. Ele está fazendo de você a imagem e semelhança de Cristo Jesus, porque Ele lhe ama. Ele ama a sua vida. E de maneira soberana, Ele leva você e Ele leva a minha pessoa a lugares difíceis, a momentos difíceis, a situações difíceis, porque Ele tem um controle e porque Ele tem um plano de amor para conosco. Nunca se esqueça de colocar o amor de Deus aliada à sua soberania. Em segundo lugar, como o salmista lidou com este abatimento, pregando para a sua própria alma. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Davi prega para a sua alma. É como se você tivesse aqui dois Davis. E um Davi diz para o outro Davi: Davi, por que você está assim, Davi? Davi, que tristeza é essa, Davi? Por que te perturbas, Davi? Por que estás assim, Davi, tão arrasado? O Senhor está dizendo que eu devo fazer assim, quando eu me encontrar em situações calamitosas. André, por que você está assim? Por que você se entristeceu de tal maneira, André, que está sem forças? Não basta somente isso, questionar você mesmo.
você tem que pregar para você. Davi prega: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus. Quando você começa a pregar para a sua alma, a fé ataca o medo. A coragem faz dispersar a covardia. A esperança atropela a tristeza profunda. Comece a pregar para você. Diga assim: alma, por que você está tão abatida? Lembre-se, alma, que já não existe nenhuma condenação mais sobre a sua vida, porque Cristo Jesus já morreu por você. Diga assim para você mesmo: a obra que o Senhor começou na minha vida, Ele há de concluí-la. Quando você estiver, sabe, se sentindo só o pó, só o caco, destroçado, diga para você mesmo, cite as Escrituras, pregue as Escrituras para você e diga: alma, espera no Senhor, porque é dele que vem a tua salvação. Pregue o Salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor. Alma, espera com paciência no Senhor, porque Ele ouvirá o teu clamor, alma. Quando você se sentir ameaçado por demônios 1000, diga para sua alma assim: Ele prometeu que nenhum maligno pode me arrebatar da mão dele, alma, fica tranquila. Pregue para você. Não pregue apenas para os outros, mas pregue para você. Todos os dias. Todos os dias. Pegue o texto, pegue a Bíblia e jogue ele contra o seu coração. Bata em você com a palavra de Deus. E à medida que você vai jogando a palavra de Deus em você, sabe, o seu sangue vai ficando biblino, você vai se enchendo ricamente da palavra de Deus, e aí você consegue lidar com as situações extremas da vida. Você consegue enfrentar o abatimento de alma. Mas quem não tem o Evangelho para pregar para si mesmo, vai recorrer ao quê? Ou a quem? A Sócrates, a Platão. Aí eu vou descansar minha alma lendo a Ilíada de Homero. Descansa não, meu amigo. Espera aí que eu vou ler. Eu vou escolher um filósofo aqui, existencialista, né? Eu vou ler Kierkegaard. Filósofo dinamarquês, o pai do existencialismo. Você está com um problema existencial eu vou ler o Kierkegaard para acalmar a minha existência. Calma não. É como disse Agostinho. Agostinho certa vez disse o seguinte: eu já li Platão e Sócrates, mas nenhum deles disse a mim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Somente esse livro, o livro do nosso Senhor, pode trazer consolo para a nossa alma. Pregue para a sua alma. Mas em último lugar, como lidar com o abatimento de alma? Exercendo a fé que consiste no ainda. No estribilho: porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ainda.
Enquanto houver um ainda, tem vírgula. Não coloque um ponto final, não. Enquanto houver um ainda, isto é, enquanto a história não acabar, a sua história no caso, existe um ainda. Ainda existe um ainda. Portanto, espere em Deus, pois ainda virá salvação, ainda virá socorro, ainda virá libertação, ainda virá auxílio do alto, ainda o Deus oculto há de se revelar, ainda essa terra se encherá da glória de Deus, ainda. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você ainda vai glorificar ao Senhor. Você que está com a alma triste, abatida, deprimida, pregue para você mesmo e diga: alma, por mais que você não sinta prazer agora, você ainda você vai ficar tão feliz, tão feliz, tão feliz em Deus, alma, porque não acabou a história. Ainda, enquanto houver um ainda, não dê para o perdido não, não dê para o perdido não, porque ainda há salvação. Eu quero concluir fazendo a leitura do Salmo 43, já que é um salmo só. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Porque você está assim tão abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Queria que você se colocasse de pé. Espere em Deus. O esperar parece algo muito improdutivo, não é? Mas não, o esperar é super produtivo. A gente produz espiritualmente esperando em Deus. É super produtivo isso. Você esperar. Quando você está numa fila, né, sei lá, no supermercado, esperando alguma coisa, você fica inquieto. Né? Parece que você está perdendo tempo ali, não é? E de fato, às vezes, vontade de dizer assim: acelerado aí, por favor. Mas com Deus, Ele tem o seu tempo.